começando a aula de número 28 do curso de Batalha Espiritual. E como eu tinha prometido, essa aula tem como título O Diabo na Cultura e a Cultura do Diabo. Mas eu resolvi quebrá-la em duas partes, porque senão ia ficar muito extenso. A primeira parte vai ser O Diabo na Cultura. Desde o início do nosso curso, eu tenho sinalizado algumas coisas relacionadas a essa aula, à medida que a gente vai lendo, porque é interessante que o reino das trevas construir uma imagem a respeito do próprio Satanás. Então, a gente vai ver um pouquinho nessa aula a respeito do que o cinema diz a respeito do diabo e que impacto isso tem na vida espiritual das pessoas. Vamos discutir aí, talvez, se é pecado ou não você assistir um filme de terror ou um filme demoníaco. E também um pouquinho sobre quem é Satanás no folclore popular, no folclore brasileiro, de uma maneira geral. Porque isso é importante para a gente entender algumas manifestações, algumas coisas que acontecem aí no nosso meio. Nesse modo, como a gente não está tendo mais um módulo bíblico, como eu disse para vocês em aulas anteriores, a gente sempre começa com alguma leitura bíblica que de alguma forma se relaciona. E eu escolhi 3 versículos do livro de Salmos. O primeiro é o Salmo de número 2, versículo 4, que diz assim: Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. O Salmo 37, versículo 13, diz assim: O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. E o Salmo de número 59, versículo 8, diz assim: Contudo, tu, ó Eterno, deles te ris, zombas da arrogância de todas as nações. Por que eu escolhi esses textos? Porque eles mostram um Deus que ri. Eles mostram um Deus que tem senso de humor. Embora esse contexto aqui seja rir no sentido de deboche, né? A palavra rir aqui no hebraico ele tem tanto esse significado desse riso de triunfo, como um riso de diversão mesmo. A palavra tinha esse sentido amplo, como nós temos também aqui no português. Por que é importante a gente frisar isso? Porque existe tanto folclore para Deus quanto folclore para o diabo. As pessoas têm uma imagem de Deus como aquele velho que não se diverte, que não ri, que não tem senso de humor. E ao mesmo tempo que o diabo está sempre relacionado ao riso, à diversão. Como é que essas coisas começaram? Quando acaba o livro de Atos, a igreja ela passa por um processo de formação da sua crença e ao mesmo tempo de deformação em alguns sentidos. Existe um período na história da igreja que é chamado de período dos pais da igreja, em que algumas coisas que a igreja acreditava, chamado credo apostólico, por exemplo, ele vai se consolidar. Eles vão fazer a escolha de quais livros são inspirados por Deus e quais não são, baseado no que as igrejas estavam usando. E vão construir algumas coisas que estão no nosso imaginário até os dias de hoje. A igreja, por exemplo, vivia um contexto da cultura greco-romana. E a cultura grega, existia uma criatura chamada de sátiro. Quem aqui já ouviu falar de um sátiro? Levanta a mão. Até hoje a gente fala de sátira, satirizando alguma coisa, como sendo uma coisa humorística. Um programa que faz sátira dos políticos, por exemplo, é um programa de humor que o humorista se veste como determinado político e imita. Um cara imita Dilma, outro imita Lula, outro imita Michel Temer. Está satirizando a realidade. Mas o que eram os sátiros? Da onde vem essa palavra? Os sátiros eram criaturas que eles eram humanos, mas que tinham chifre de cabra e tinham da metade para baixo do corpo, né? Pernas de bode. Eram criaturas que na crença deles viviam nos campos e eram dadas ao vinho, à diversão e atividades sexuais diversas com as ninfas, que eram moças também mitológicas que viviam ali nos campos. O mais famoso desses na cultura grega é o Pan, que eu já falei para vocês em aulas anteriores, que era filho do próprio Zeus, o deus máximo lá da mitologia grega, que teria estuprado uma cabra, que era sua ama de leite, e aí nasceu um cara que é metade humano, metade cabra. Imagina os primeiros cristãos em contato com esse tipo de coisa.
em contato com pessoas que adoravam, iam para florestas fazerem rituais, coisas desse tipo, para adorar uma figura que estava relacionada à diversão e que tinha esse formato. Pessoal, até hoje, quando se fala de diabo em termos de cultura popular, todo mundo imagina alguém rindo. Uma pessoa, por exemplo, o diabo aparece num desenho animado, num filme, está sempre relacionado ao riso. E quando pede para as pessoas desenharem o diabo, o chifre vai aparecer. Satanás não tem chifre na Bíblia. A única referência é um chifre em algum espírito demoníaco que você tem lá naquela história que a gente estudou do profeta Micaías, mas não tinha relação com o fato de ser um espírito de mentira. Tinha a ver com o tipo de profecia que estava sendo dado. Mas a partir desse momento, o folclore das culturas cristãs passa a entender Satanás como alguém de chifre, rabo e pé de bode, com algumas variações aí ao longo do tempo. E sempre uma figura muito risonha. A partir desse momento, o riso começa a ser relacionado com a figura do diabo. E aí, quando a gente chega na Idade Média, alguns teólogos começam a produzir material que a própria Igreja Católica vai usando. Quem assistiu aí o filme ou leu o livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco, pode ver muito claro. É um filme muito interessante, eu recomendo para vocês, tá bom? Que mostra um mosteiro no finalzinho da Idade Média, em que os padres eles eram proibidos de rir. E o argumento que se usava era o seguinte: em lugar nenhum na Bíblia diz que Jesus ri. Você não vê Jesus dar risada em momento algum. Esse era o argumento deles. Os filósofos da Grécia Antiga diziam que o riso era algo natural do homem. Mas, na verdade, para esses caras, não era algo natural do homem. Era uma deformação maligna, algo assim. Porque se Deus não ri, se o crente ele devia, na verdade, ser cristão, devia ser uma pessoa séria, austera. Porque o riso, inclusive, para eles era algo perigoso. Deformava o rosto do homem, da maneira deles entenderem, aproximava o homem dos animais de alguma forma assim por causa da deformidade, e o riso tinha algo muito perigoso. Ele acabava com o medo dele. E o medo, para a religião, sempre foi algo muito importante. Jesus vem para destruir o medo, para libertar o ser humano do medo da morte, do medo de uma porção de coisas. Ele fala: não temos homens que podem destruir o corpo. A única coisa que tem que temer é Deus. Mas o modo deles entenderem, se o pessoal, os aldeões lá, parassem de ter medo, isso aí seria algo prejudicial para a moral deles. Eles iam cada um fazer o que quisesse. Então era interessante que se tivesse medo. E o riso era algo que dissipava o medo. Então, o riso é contrário a Deus. Naturalmente, se é contrário a Deus, é de quem? É do Satanás. Eu acredito, meus irmãos, particularmente, que Jesus era uma pessoa muito bem-humorada. Como a gente leu no texto que o próprio Pai ele tem bom humor, gente, Jesus contava apelido para os discípulos. Você imagina, Jesus falando: ô seu filho do trovão, a gastação que não devia ser naqueles momentos, não é? Como é que era conviver com alguém que é puro amor? Eu não consigo imaginar o Jesus carrancudo. E tudo aquilo que eu leio a respeito de Jesus na Bíblia, eu não consigo imaginar dessa maneira. Mas esses caras conseguiram imaginar isso. Então o riso ele passou a ser uma coisa do diabo. E a pessoa, para ser santa, ela precisava ser cara fechada o tempo todo. A gente comentou aí uma aula para trás a respeito de pacto com o diabo, quando a gente estava estudando o Apocalipse. Eu mencionei para vocês uma lenda que acabou virando um poema escrito por Goethe a respeito de um médico alemão no final da Idade Média chamado Fausto, que é uma das grandes histórias que se diz de alguém que vendeu a alma para o diabo, morreu de uma maneira horrorosa depois da morte dele. As pessoas espalharam isso, que na verdade ele tinha vendido a sua alma para o diabo. E nesse contexto ali, o diabo é algo que não só dá muita risada, como ele também provoca o riso nas pessoas. A crença medieval é que uma pessoa que tivesse uma crise de riso, ela muito provavelmente era uma bruxa, alguém possuído por um demônio. Quando você pensa na figura de bruxa no folclore que a gente tem, inclusive estrangeiro incorporado aqui no Brasil, você imagina uma mulher montada numa vassoura,
atravessando a lua e fazendo o quê? O que é isso? Cultura medieval. O diabo ele precisa dar risada para a cabeça dessas pessoas, não é? A que isso serviu? Para que isso serviu? Serviu como um mecanismo de controle numa religião que estava em trevas, na minha opinião, não é? Ao mesmo tempo que oprimiu as pessoas. Para mim, todo esse folclore, gente, ele vem só fortalecer o reino das trevas, vem matar a alegria das pessoas e vem principalmente na Idade Média jogar uma porção de gente na fogueira. Porque sorriso é uma coisa que faz parte do ser humano. E de repente, a Paulinha aqui tem uma crise de riso. E crise de riso é um negócio que contagia. Lembra que a gente falou de contágio psíquico? Daqui a pouco a Morgana vai lá e tem uma crise de riso. Aí os irmãos aqui na frente começam a rir também. Aí chega um irmão lá no início, não entendeu nada. Esse povo está rindo. Faz contato com os bispos da igreja, daqui a pouco tem um visitou e está matando todo mundo. Porque todo mundo aqui é bruxo. Está possuído pelo demônio, está rindo desse jeito. O riso é uma coisa do Satanás, na mentalidade deles, né? E o Brasil incorporou todas essas crenças com a chegada do europeu aqui. E para piorar a situação, os jesuítas que chegaram, eles encontraram uma situação de paganismo no meio dos índios. Os índios tinham religiões próprias. No primeiro momento, você vê isso na carta de Caminha, eles pensam que eles são puros, eles estão num estado de jardim do Éden, que eles não têm fé nenhuma, então vai ser fácil cristianizar todo mundo, mas não foi. Daqui a pouco eles descobriram o canibalismo no meio dos índios, daqui a pouco eles descobriram rituais horrorosos de sacrifício, tanta coisa no meio dos índios. E aí o que os jesuítas faziam? Trouxeram essa ideia de diabo, que não era uma ideia bíblica, era uma ideia folclórica, e foram misturando, e mostravam para as pessoas aqui no Brasil pinturas a respeito do diabo, sempre em cores muito fortes. O diabo ele vai usar muito vermelho em várias culturas, não é? Porque vermelho é cor de festa, tem uma porção de significado que não é interessante para a religião. E aí o diabo normalmente usa ou cores sombrias ou cores berrantes. Aqui no Brasil é comum aí o pé de pato, por exemplo, aparecer, e deformidades, misturas com animais e coisas desse tipo. E isso foi se espalhando pelo Brasil, de uma maneira bastante folclórica. Quer ver um exemplo que a gente tem até hoje? Só um momento, meus irmãos. Eu esqueci de botar um áudio para gravar. Já que vocês gravam o áudio também. Deixa eu aproveitar para colocar aqui, porque se der qualquer problema aí, principalmente na emenda, a gente tem um pedaço para frente. É comum no folclore brasileiro, por exemplo, a pessoa não falar o nome do diabo. Porque se você falar, chama. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Então vão surgindo uma porção de eufemismos para a pessoa não falar Satanás. Se você pegar o dicionário Aurélio, por exemplo, e procurar pela palavra Satanás, você vai encontrar um parágrafo desse tamanho, com os sinônimos mais curiosos de cada região do Brasil. Porque as pessoas, ao invés de falar o diabo, por medo, falam o coisa ruim, o tinhoso, o cramunhão, o canhoto. Você sabe dessa do canhoto? Canhoto na Idade Média era uma coisa demoníaca. As crianças que nasciam com a tendência a fazer suas atividades principais com a mão esquerda eram consideradas do diabo. Então os pais se esforçavam para ensinar ela a fazer tudo com a mão direita. Tanto é que quem escreve com a mão direita é chamado de destro. Daí vem a palavra destreza. A destra de Deus é a mão direita. Quem é destro em alguma coisa, tem destreza em alguma coisa, é porque faz com perfeição. E com a mão esquerda? Com a mão esquerda, você sabe o que é chamado? Assim como daqui é destro, daqui é chamado de sinistro. Sinistro é quem escreve com a mão esquerda. Aí todo dia ruim vira sinistro. O carro deu PT, deu sinistro. Não é? Uma coisa muito bizarra, é sinistro, porque o canhoto era considerado do diabo. Tudo aquilo que ia para sair da linha da normalidade para a cabeça das pessoas era considerado assim. Então você tem, por exemplo, a palavra o sete pele. O sete pele é o quê? Diz respeito às mudanças de aparência que Satanás poderia ter. O Diogo, e por aí vai. E várias histórias. Diogo era um dos nomes, né, que deram aí.
Várias e várias histórias você encontra sobre Satanás na cultura brasileira. Um Satanás totalmente diferente da Bíblia. Um Satanás mais de pregar-peça nos outros e coisas desse tipo. Uma das histórias mais famosas aí pelo interior afora, quem é mais antigo deve ter ouvido muitas histórias desse tipo, é a do bailão no forró. Fazem lá um forró no interior, uma festa. Algumas versões dizem que na divulgação botam lá uma faixa: hoje até o diabo dança aqui. E aí de repente chega na festa um rapaz bonito, já ouviu, né? E o rapaz começa a dançar com as moças e todo mundo quer dançar com o rapaz. Aí daqui a pouco o chapéu dele cai e o que aparece? Os chifrinhos de pã. Aí eu me lembro, uma dessas versões, meu professor de matemática no ensino médio contava, Adílio, lá em Cachoeiro do Itapemirim, aparecia um padre lá na festa e falava um versinho, que eu não decorei o versinho, eu só me lembro de: o diabo está entre nós, e tacava água benta, cortava o rabo do diabo e puf, sumia numa nuvem de enxofre. E várias historietas você encontra aí. Tem aquela da irmã do padre, vocês já ouviram? O padre acabou de ser ordenado, conseguiu de ir para uma igreja do interior, e aí a irmã dele não queria concordar a ir para o interior, queria casar desesperadamente. Eu vou me casar, me caso nem que seja com o diabo. Aí aparece um rapaz bonito num cavalo e tal. Os finais variam aí um pouquinho, não é? Mas foi se construindo essa ideia no imaginário popular, dessa figura que na verdade não tem nada a ver com o diabo da Bíblia. O que isso tem a ver com a gente? Muita coisa, meus irmãos, porque como a gente já estudou anteriormente, eu vou falar isso nessa aula mesmo um pouquinho mais para frente, aquilo que a pessoa acredita a respeito do diabo, o psiquismo dela, interfere grandemente nessa interação. Porque não tem como, nós somos seres que somos emocionais, somos corpo e somos espírito. E as coisas estão totalmente interligadas uma com a outra. E o diabo ele sempre vai ser oportunista em muitas dessas situações, não é? O que acontece com relação a esse aspecto do folclore? O diabo ele é minimizado. O diabo ele é tão forte como um saci na cultura. As pessoas elas veem o diabo como aquela figura da risada, não é? Tanto é que quando eu vou expulsar demônio de alguém, que eu percebo que começa a ficar com muita festa, e deboche, coisas desse tipo, eu debocho de volta. Eu não levo a sério. Porque aí eu vou desconstruindo aquilo que tem de imaginação na cabeça da pessoa, e por fim está só o demônio ali. E o demônio normalmente é ódio puro. Toda essa parte que a própria pessoa, de alguma forma, no psiquismo dela está interferindo, vai meio que se desfazendo nesse processo. E aí aconteceu uma coisa que veio mexer com o folclore, com esse folclore que a gente conhecia, que foi o quê? A chegada do cinema no nosso meio. Mais precisamente, o maior filme, em termos de importância nesse sentido, que criou um gênero à parte, que foi O Exorcista. Esse filme causou um barulho muito grande, porque, primeiramente, as pessoas sabiam que ele tinha algo de real. A partir do lançamento desse filme, gente, todo ano você tem uma sequência imensa de filmes de terror que são lançadas. Eu pedi para o Clério fazer para mim um levantamento ontem à noite, só dos filmes lançados esse ano, só de 2016, separou foi no 25, não é? Eu contei lá que ele me mandou, e ele não terminou o serviço, só de filmes lançados nesse ano, gente. Por que isso? Porque, ao contrário de outros filmes de terror, que as pessoas de repente vão lá e não acreditam naquele monstro, naquela coisa que está sendo mostrada, é só susto. Quando se fala em demônio, em tudo quanto é cultura, as pessoas têm contato e sabem que tem algo de real por trás disso. Então o medo, ele se torna algo muito mais poderoso. O que aconteceu com isso? Como é que esse filme surgiu? Houve um caso real de um exorcismo. Eu li a respeito desse caso naquele livro que eu mostrei para vocês do padre, não é? E ele conta que realmente foi uma coisa bizarra, com muitos fenômenos paranormais acompanhando na maneira dele entender fenômenos da mente do garoto. A história real não era uma menina, era um garoto.
e era de família, inclusive, protestante, e esses protestantes tinha alguém lá que era católico, e deu a ideia de chamar um padre. E aí quando veio o padre, veio com toda aquele ritual romano, com todas aquelas coisas que vão só piorando a situação, na minha maneira de entender, de joga água benta, de repete um monte de frase, de bota roupinha especial, e vai lá e prende santo na cabeceira da cama, vai fazendo aquele monte de coisa, e a situação do menino, que era desse tamanho, virou uma coisa imensa, e demorava horas e horas, todas as noites. A cama mexia para um lado e para o outro, aparecia marcas e coisas escritas pelo braço da criança, e falava outros idiomas e coisas desse tipo. Eles acenderam uma vela lá, porque a Igreja Católica tem um negócio de vela, né? Eu não vejo isso na Bíblia não, mas eles têm, eu vou acender vela para um santo tal lá. A chama da vela foi até o teto, e eles com medo do incêndio tiveram que apagar a vela. E uma porção de coisa realmente bizarra aconteceu ali. E um escritor teve acesso ao diário desse padre jesuíta que estava ministrando essa libertação. Aí ele escreveu um livro chamado O Exorcista, e depois o roteiro do filme, que causou um impacto muito grande no mundo. Ele foi inspirado em uma história real, só que ele inspirou mais uma porção de outras histórias. Porque, queridos, hoje já é uma coisa normal, por causa da quantidade de filmes de demônio que existem no dia a dia. Tá gravando aí? Normal? Fica atento aí. Algumas coisas de terror foram criadas ali para aquele filme. Então hoje, como as pessoas já viram muito filme de terror, talvez não cause tanto impacto. Um adolescente vai ver, por exemplo, um filme desse e talvez não sinta tanto medo. Mas da minha geração para trás, quem aqui assistiu O Exorcista? Quem aqui assistiu de noite O Exorcista? Né? Era uma coisa que fazia com que as pessoas ficassem altamente impressionadas. As pessoas de ver um comercial passando, que ia passar o filme, já não dormiam de noite. E o que isso fez? Um exemplo grande que a gente tem é aquele que virou O Exorcismo de Emily Rose. Na aula sobre doença mental, eu falei para vocês, quem perdeu essa aula está lá no YouTube, como todas as outras. Eu conto mais detalhadamente o que aconteceu com essa moça, mas tudo começou na vida dela como? A partir do momento que ela viu o filme O Exorcista. E de uma maneira geral, o diabo está presente no cinema, não é só nos filmes de demônio. Eu pedi lá para o Clério buscar para mim só aqueles que têm temática direta com uma entidade. Mas se você for parar para pensar, a maior parte dos filmes de terror, eles têm alguma vertente, alguma coisa de demoníaco. Filmes de terror bem populares, vampiro. Qual foi o primeirão, o pai de todos? Drácula. Drácula é inspirado num livro de Bram Stoker, que é inspirado num Vlad, um governante lá da Romênia, região da Transilvânia, não é? Que foi um cara real, um herói, inclusive dos cristãos da região, porque ele matava muito muçulmano nas guerras que tinha ali para libertar a região ali do domínio muçulmano. E ele acabou sendo considerado pelo folclore da região lá como um vampiro. Por quê? Porque ele era extremamente violento. Esse conde ali dessa região, ele empalava as pessoas os seus prisioneiros de guerra. O que é empalar para quem não sabe? Pega uma estaca, senta a pessoa na ponta da estaca e aí vai puxando as pernas até a estaca sair na boca. Ou então coloca a pessoa de umbigo na ponta da estaca e vai puxando até a pessoa chegar na metade da estaca. Isso é o empalamento. Ele amava esse tipo de coisa. Como ele era muito sanguinário, as pessoas associaram. O que significa Drácula? O nome dele significava filho do dragão. Quem era o dragão? O pai dele, que tinha o nome lá de Drácula. O que significa dragão no romeno e no livro de Apocalipse? Diabo. Então o Conde Drácula seria alguém que teve alguma relação com o Satanás, com o dragão, e aí ele adquiriu essas qualidades vampirescas e foi espalhando isso para toda a sua descendência. Outro tipo de filme de terror extremamente popular é qualquer filme de zumbi. Primeiro deles, A Noite dos Mortos Vivos, do Jorge Romero, preto e branco ainda.
esse filme causou um impacto muito grande na época, e aquilo que ele estabeleceu como paradigma de zumbi, tudo quanto é filme de zumbi, até hoje, segue isso daí. Pessoas que morreram, levantam um pouquinho depois e começam a comer os vivos. Tudo começou aí desse filme. Mas da onde é que Romero tirou isso? Da feitiçaria haitiana, uma religião chamada de voodoo. Gente, muito parecido aí tem características bem próximas do candomblé brasileiro, só que é muito mais pesado. O voodoo, além de lidar diretamente com forças demoníacas, vocês devem conhecer aí pela história da bonequinha, não é? Que fica ali espetando agulha e tal. O voodoo, ele tem uma das coisas mais horrorosas que um ser humano pode fazer com o outro, que é transformar a pessoa num zumbi. A ideia de zumbi vem dessa atividade demoníaca que existe ainda hoje lá no Haiti. E o que seriam os zumbis da vida real? Não são como os do cinema, mas algumas pessoas acham que são. Porque, na verdade, o indivíduo que ele foi transformado em zumbi, ele não está realmente morto. O que os feiticeiros voodoo, eles faziam ali, ou eles divulgavam? A ideia, basicamente, era o seguinte: uma determinada pessoa vai ser vítima disso. Digamos que a Vanessa vai ser transformada em zumbi. Eles vão no cemitério, vão pegar terra de cemitério, vão fazer trabalho a respeito dela, pega a pedra lá do cemitério, taca na porta da casa dela. E aí, daqui a pouco, a Vanessa ela vai começar a ficar doente e ela vai morrer. E aí, a família vai lá e sepulta, e no meio da noite, o feiticeiro voodoo vai lá, desenterra, faz um ritual em cima dela, chama o corpo dela de volta, e aí ela levanta. Isso é o que eles dizem que fazem, né? A alma dela ficou presa numa garrafa, na verdade foi isso, né? Na maneira deles dizerem, e ela sai como alguém que vira um tipo de escravo do feiticeiro. O feiticeiro colocava normalmente para trabalhar em lavoura. Ficava o dia inteiro trabalhando em lavoura de cana-de-açúcar lá no Haiti. Gente, esse tipo de coisa acontecia bastante. Até a época da ditadura militar lá, e os ditadores começarem a perseguir e acabar um pouco com isso daí, acontecia bastante. E aí o zumbi caía no meio do trabalho. E aí eles chamavam lá o feiticeiro fazia levantar de novo. Na verdade ele dava um pouquinho de sal, mas as pessoas não sabiam. Os pesquisadores da parapsicologia tiveram lá, pesquisaram um pouquinho o que acontecia e descobriram que era uma substância. A pessoa não adoecia do nada. Eles davam alguma coisa para essa pessoa beber, inclusive substâncias conhecidas. Tem planta que a gente tem até aqui no Brasil, veneno de sapo misturado. E essa pessoa entrava num estado cataléptico, reduzia bastante os seus batimentos cardíacos. O olho da pessoa, a pupila, abria e ficava sem reação. E essa pessoa ficava gelada e a família achava que ela tinha morrido. Mas ela não tinha morrido. Enterravam a pessoa, ela ficava ali muitas vezes com pouco oxigênio. E quando o feiticeiro ia lá, dava outra dose daquele veneno, dava tipo um choque ali na pessoa, ela voltava, algumas vezes não, só que partes do tecido cerebral dessa pessoa foi pro brejo, tanto pelo veneno quanto pela falta de oxigênio. Essa pessoa fica tipo meio que lobotomizada. Se mandar comer, come, se não mandar comer, não come. E aí que vai essa história. O feiticeiro vai lá e pega aquela pessoa, morde aquela pessoa, faz qualquer coisa desse tipo. O sujeito vai lá e fica a serviço do feiticeiro. Tem nada de alma na garrafa, tem nada disso. Você me pergunta, você acha, pastor, que tem algo de demoníaco ali nesse negócio? Com certeza. A pessoa, além de estar lesada, pode estar ainda com o demônio? Com certeza. O demônio é oportunista, está ao nosso redor o tempo todo querendo espaço para agir. Então, algumas pessoas acham que inclusive isso é mito, nada disso existe. Mas se você procurar no YouTube um documentário do Discovery a respeito disso, pula lá para a parte 4, porque as 4 primeiras partes é só enrolação, tá? Na 4ª parte você vai ver eles filmando um caso desse, recente. Eles vão lá e descobrem uma adolescente que aconteceu isso. A menina foi para a escola, passou mal, teve convulsão, melhorou, voltou para casa, passou mal de novo e morreu. A família sepultou. E aí o que aconteceu? 9 meses depois que já tinham enterrado, a mãe ficou sabendo que tinha uma menina parecida com a filha dela rondando a cidade, como zumbi.
A mãe foi atrás, achou a menina, estava viva mesmo. Totalmente lesada. Aí o repórter mostra a mãe penteando o cabelo da menina todo desgrenhado, né? Aí, o que você achou de ter achado sua filha de novo? Eu fiquei muito feliz de achar minha menina. A origem, como eu disse para vocês, também é algo extremamente demoníaco e foi para o cinema. Um dos personagens do terror mais famosos da minha infância e adolescência, Fred Krueger, do filme A Hora do Pesadelo. Quem viu? Baseado numa história real. Tá? Como assim numa história real? Lembra lá da aula que eu falei para vocês sobre paralisia do sono e projeção astral? Quem não assistiu, assista lá no YouTube. Um grupo de imigrantes do Camboja estava na cidade de Los Angeles e crianças ali estavam tendo muitos pesadelos. E o problema é que lá na região do Camboja, onde eles viviam, existia uma entidade que era um tipo de demônio que atacava durante o sono, que não matava eles por causa do domínio lá do feiticeiro, do local, da época. E aqui nos Estados Unidos, eles, na maneira deles entenderem, estariam desprotegidos para isso. Eles não queriam dormir por medo de dormir e essa entidade, como eles tinham saído do Camboja, vinha atacá-los. Sabe o que aconteceu? Chegou um momento que uma dessas crianças dormiu, não aguentou mais. E no meio da noite, essa criança morreu. E não foi o único caso. Vários casos aconteceram da pessoa que tinha problema com pesadelo, com a entidade que perseguia durante o sono, morrer simplesmente. Os médicos falaram na época que era uma síndrome da morte súbita durante o sono, asiático, alguma coisa assim. Tentam dar lá uma explicação e falam que pode ter a ver com um pesadelo mesmo, porque durante o pesadelo pode ter alguma alteração cardíaca nessas pessoas e tal. Mas no fim das contas vem justamente dessa crença de que um demônio atacou elas durante o sono. Aí o criador do Fred Krueger se inspirou nisso para poder criar esse personagem. Então, gente, de uma maneira geral, todos esses medos, eles têm alguma raiz demoníaca nesse sentido. E os filmes de terror de demônio, eles são os mais poderosos nesse sentido. Por quê? Eles conseguem convencer as pessoas de muitas coisas que o demônio é capaz. Isso para mim é um aspecto um pouco perigoso, porque eu conheci ao longo da vida pessoas que não acreditavam em Deus, mas acreditavam no demônio. Eu tenho um amigo ateu que ele conta histórias de maldição em casa mal assombrada, arrepiante. Eu tive alunos ateus que sabiam de uma determinada pessoa estava endemoniada, um deles mesmo sabia que tinha um demônio no corpo, mas não acreditava em Deus. Para você ver como é que não precisa fazer sentido. Você vai lá e pelo cinema você mostra um mundo tão bem construído, tão bem estabelecido, que as pessoas passam a acreditar que aquilo ali funciona mesmo. E como a gente já estudou em outras aulas, esse mundo jaz no maligno. O reino das trevas, com as suas mentiras, está em tudo quanto é campo da sociedade. E eu acredito, meus irmãos, que boa parte desses filmes, de alguma forma, eles servem a um propósito de convencer as pessoas de um poder, além daquilo que é o normal, atribuído a Satanás. Estão entendendo como é que isso funciona? Se você entende, por exemplo, que o psiquismo de uma pessoa está ativo no momento em que essa pessoa está endemoniada, ela foi colocada num transe, ou está debaixo de uma sugestão hipnótica, muitas vezes demoníaca, relacionado aí a coisas do mundo mental dela. Se a pessoa acredita que Satanás, ele é extremamente poderoso, aquele demônio vai ter um grande poder sobre a vida dessa pessoa. Eu tenho reparado nisso. Eu sei que os endemoniados, depois do filme O Exorcista, passaram a ter muitas características desse filme, né? Inclusive esses filmes, eu só me lembro de um que foi retratando um pastor expulsando o demônio. Todos esses outros filmes estão relacionados a padres católicos fazendo um ritual dificílimo, complicadíssimo, ineficiente para expulsar o demônio, e normalmente o demônio vence no final. E cria-se todo um imaginário em cima disso, de que o demônio é invencível. Eu costumo brincar que se o exorcista fosse um cristão
bíblico mesmo ali no local, né? Se manda um pastor lá expulsar, o filme não teria 3 horas de duração. Seria um curta, de 3 minutos. Começou a acontecer, chamou sai em nome de Jesus. Pronto, acabou o filme. Começa a subir as letrinhas. Não é? Porque, na verdade, existe essa ideia de que precisa ser divulgado, de que ele é invencível. Eu me lembro de um rapaz que ele começou a se contorcer igualzinho no filme... como é que é o nome? Invocação do Mal? Eu esqueci o nome, que o cartaz é uma pessoa dobrada para trás, não é? O demônio começou a fazer igualzinho o filme. Difícil pra caramba, a pessoa não endemoniada não conseguiria fazer aquele negócio de jeito nenhum, né? Mas, muito obviamente ali para mim, tentando impressionar as pessoas relacionando com isso, tentando buscar algo de medo ali no coração das pessoas através dessa fonte. E coisas dessa natureza aí, que, como eu falei para vocês, de gente que não acredita em Deus, mas o modelo de demônio que se tem na cabeça é exatamente como os do filme. Gente que falava, não vai conseguir expulsar de mim não, pastor, porque ele é muito poderoso. Que poderoso coisa nenhuma. Por isso, meus irmãos, normalmente quando eu vou ministrar em alguém a respeito disso, eu passo um tempo só desfazendo mentira. Eu passo um tempo mostrando na Bíblia quem é Satanás e como ele está debaixo dos nossos pés e como ele foi derrotado na cruz e que o destino dele já está traçado. Por quê? Porque pelo menos o lado psicológico da pessoa, aquilo que ela acredita a respeito do diabo, vai se desfazendo. E aí fica só realmente aquilo que é de demônio ali, fica muito mais fácil. Porque demônio é obrigado a obedecer, a pessoa não. Entenderam? Então, vamos chegar à pergunta que eu sei que muitos de vocês têm. Nesse caso, se eles servem a um propósito, é pecado eu assistir um filme desses? Faz mal ver um filme de terror, por exemplo? Qualquer filme de terror? Para responder essa pergunta, primeiro deixa eu tentar desfazer uma coisa ruim que existe na mentalidade dos crentes também, não é? Que é ver diabo em tudo quanto é lugar. Eu já conversei com um crente, por exemplo, que veio falar tremendo de medo aqui para mim do filme X-Men. O primeiro. Aqui na porta da igreja, membro da igreja. Pastor, aquilo é demoníaco, aquela mulher com aquele olho amarelo. O homem soltando os ferros, as garras do Satanás na mão. É tudo do Satanás aquilo. Irmãos, tudo depende do olho que você tem sobre aquilo. Tem crente que vai falar mal, por exemplo, do filme Matrix, porque aquilo ali é esoterismo puro. Eu acho interessante o olhar que o pastor Craig Hill tem. Ele puxa umas mensagens bíblicas tão fortes no filme Matrix. Ele é capaz de pegar Titanic com a mulher ali que a gente olha, né? Essa mulher tá traindo o noivo, fazendo sexo fora do casamento, não sei o quê. O Craig Hill tem um olhar tão puro para aquilo, do Veredas, né? Que ele chega e mostra ali, na verdade, isso aqui é um simbolismo do Evangelho. Essa menina está aprisionada pelas mentiras do reino das trevas. E chega alguém que a ama tanto que é capaz de morrer por ela. E morre para que ela tenha vida. E liberta ela daquela situação. Olha o olhar que o sujeito tem a respeito daquilo. Então depende muito do olhar que você tem a respeito das coisas. Especificamente sobre filme de terror. Depende do seu olhar e da sua relação com eles. Tem gente que vai ficar extremamente impressionada. Tem gente que realmente vai supervalorizar aquilo no seu coração e vai realmente abrir uma legalidade, uma porta na sua casa. Filmes de terror, de uma maneira geral, o Espírito Santo não me incomoda a respeito deles. A minha maneira de olhar um filme de terror é de um olhar crítico. Eu observo aquilo vendo, olha como é que esses caras estão fazendo, olha isso. E você sabe o que eu admiro num filme, em qualquer tipo de filme? A capacidade de provocar emoção na pessoa. Eu acho isso artisticamente belíssimo. Seja uma comédia, seja um suspense, seja um drama, seja um filme de terror. O simples fato de conseguir mexer com as emoções da pessoa, eu acho interessante. Eu fui ver um filme no cinema na minha lua de mel. A gente entrou sem saber absolutamente nada. Estava escrito lá no cartaz. O cartaz não falava nada, só o nome do filme, REC.
com a luzinha vermelha de que está gravando alguma coisa, nem de terror a gente sabia que o filme era, né? E de repente chegou um momento do filme que a minha esposa, ela virou a cabeça para trás, ela tapou os ouvidos, fechou os olhos e falou, não vou ver mais, eu não quero ver mais. Um filme que é capaz de provocar uma emoção na pessoa nesse nível, eu respeito, eu acho que ele conseguiu cumprir o objetivo dele. Agora uma pessoa, gente, que assiste um filme, se deliciando com o sofrimento dos personagens, tem algo de muito errado com essa pessoa. Eu vou ver Jogos Mortais porque eu gosto de ver, nossa, arrancou um pedaço da pele do sujeito, nossa, e fica lá com todo aquele fetichismo relacionado à dor do outro. Isso é demoníaco. A pessoa, ela está de alguma forma, com certeza, abrindo portas na vida dela. Eu disse que eu consigo assistir um filme de terror sem espiritualmente me atingir. Mas isso é uma verdade para a sua vida? Gente, vai depender de cada pessoa. Você vai botar uma criança, por exemplo, que não tem um senso crítico muito formado. Você vai botar um crente que não tem muita segurança da sua fé, que é altamente influenciado por uma porção de coisas. Você vai deixar seus filhos verem qualquer tipo de filme? É claro que não. E você precisa ter também a maturidade de entender aquilo que faz mal para você. Aí o pastor falou que ele assiste, então eu vou ver. Mas você perguntou para Deus se você pode assistir? Se isso é algo que vai fazer mal para você, porque cada um tem uma cabeça, uma estrutura psicológica, uma história de vida totalmente diferente. Talvez aquele irmão vê lá a mística, vai sonhar de noite, ou vai desenvolver lá alguma coisa na mentalidade dele, né? Ver o Wolverine. Se para ele aquilo significa o Satanás, tá mal, vai fazer mal para ele, entendeu? Porque o herói do filme é o diabo. Como assim? Não é? Estão conseguindo entender mais ou menos qual que é a ideia? Já teve filme que não era de terror que abriu legalidade na minha vida. Aí não era filme que me fez pecar com os olhos, qualquer coisa desse tipo, não, entendeu? Porque de repente você pode pensar, não, é um filme que teve lá uma cena de sexo, a pessoa ficou olhando lá e tal, pecou. Não é nem nesse sentido que eu estou falando. Eu já vi filme que no meio dele enfatizava uma doutrina antibíblica, mas o filme, o diretor do filme, eu gostei muito, né? E beleza, acabou o filme, a gente foi dormir. No meio da madrugada a gente sentiu algo estranho no quarto. Eu orei, repreendi, tinha demônio lá na minha casa. A Jennifer sentiu também. E você sabe o que a gente sentiu perguntando para Deus? O filme que a gente tinha visto não era de terror, não era nada, mas simplesmente o nosso olhar e a maneira como a gente valorizou as ideias daquele filme, ou o filme em si, abriu uma brecha na nossa vida. É meio que como assim, a gente chamou algo que a gente não devia ter chamado, com um filme que não tinha absolutamente nada a ver, que talvez você assistisse o filme e isso não causasse impacto nenhum em você. É ver, né? Que doideira. Estão entendendo? É algo de indivíduo para indivíduo, de cabeça para cabeça, de fé para fé. Tem filme que um crente, para poder ver, ele vai ter que jejuar para poder assistir, outro não. Entenderam? Então, gente, só para poder fechar aqui uma síntese para a gente poder ir para as nossas perguntas, tomem cuidado com aquelas informações a respeito do reino das trevas que não vêm da Bíblia, porque elas podem, com a grande possibilidade, serem implantadas na cultura humana, no folclore humano, pelo próprio reino das trevas. E aquilo que a gente tem de mais forte na nossa cultura hoje, que mais tem influenciado o psiquismo das pessoas e mais aberto brechas espirituais para elas, nesse sentido, são os próprios filmes de terror. Eu abri esse curso lá nas primeiras aulas, contando para vocês a respeito de pessoas que vieram de satanismo, de culto ao diabo, e que quando elas se convertem, elas continuam acreditando em uma porção de mentiras a respeito do diabo, de poder dele, de capacidades dele, de aprisionar uma pessoa e tal. Basicamente, esse é o mesmo poder que alguns filmes de terror podem fazer sobre a mente das pessoas. Então você, por exemplo, que vai ministrar, por exemplo, libertação coletiva, vai dar uma palestra e logo depois ministrar. A sua palestra não deve ser para reforçar a cultura do medo, nunca.
Muito culto de libertação por aí, gente, vem simplesmente reforçando o poder das trevas. Vem dizendo, você fez isso, Satanás está te prendendo, Satanás está fazendo isso, ele faz aquilo outro, contando simplesmente, fazendo com que as pessoas fiquem aprisionadas pelo medo. Libertação bíblica é no sentido contrário. Você esclarece, você lança a luz, você mata o medo das pessoas e mostra como Deus ele é poderoso, como a autoridade, o nome de Jesus é poderosa. E aí você vai lá e expulsa o demônio dessas pessoas. Amém? Vamos às perguntas? Passa aí para ela, fazendo favor. E aí quem for perguntando, a gente vai passando junto. Clériston, você falou sobre esse caminho assim, de raciocínio sobre os filmes, né? Em relação ao que ele causa assim, de emoção na pessoa, que você acha interessante. Esse mesmo tipo de raciocínio a gente tem que ter em relação às novelas também? Pode passar para cá. Então, irmã, foi uma pergunta muito boa, porque, de uma maneira geral, o povo crente, eles são legalistas, eles vão com regrinhas, pode, não pode, ao invés de desenvolver consciência do Evangelho. É para tudo na vida. Você quer ver um exemplo extremamente polêmico? Música gospel. O mercado gospel, como mercado, surgiu há pouco tempo. E divulgou-se no mundo, de uma maneira geral, de que é pecado você ouvir alguma música que não foi lançada pelo mercado gospel. Entendeu? E você chegar e dizer, olha, isso não procede, não tem nada na Bíblia que ensine algo nesse sentido, é algo que realmente impacta muito os crentes. Alguns ficam escandalizados e outros se tornam libertinos e saem ouvindo qualquer porcaria. Alguns viram e falam, o pastor falou que não é pecado você ouvir uma música que não é evangélica, então eu vou sair do culto já botando Wesley Safadão no meu carro. Acontece demais esse tipo de coisa. Mas esse olhar de discernimento a gente precisa ter para todas as coisas. Tem música que você percebe na sua vida com Deus que você nunca devia ouvir isso dentro de casa, nunca deveria colocar essas coisas dentro de casa, principalmente algo que se relaciona ao seu passado, entendeu? E aí é mais fácil para algumas pessoas cortarem desse jeito, mas não necessariamente aquilo que é pecado para um vai ser para outro. Novela. Muitas vezes você está valorizando ensinos do reino das trevas, você está abrindo legalidade na sua vida, simplesmente por estar admirando, apreciando uma coisa que é ensino do diabo dentro da sua casa. Séries de TV, porque o que tem de crente falando mal de novela, mas assistindo séries muito mais devassas do que as novelas da Globo, não é? E, que novela isso, novela aquilo, do capeta, e vai lá e baixa um monte de série e vai assistir, não é? Então, esse raciocínio deve ser usado para tudo quanto é coisa. Arte de uma maneira geral. A pessoa vira e fala assim, eu só escuto música evangélica, mas não vê só filme gospel. Né? Mesmo porque filme evangélico começou a surgir agora. Eu só escuto música evangélica, mas eu assisto American Pie. Sem problema, sem crise. Como é que pode uma coisa dessa? Hipocrisia. Gente baseada em regrinha e não em consciência do evangelho. Então, todo filme que você for ver, toda novela, tudo que você for colocar para dentro do seu coração, da sua mente, tem que passar pelo crivo do Espírito Santo de Deus. Quem tem mais pergunta? Não? Encerramos? Então, a próxima aula, a cultura do diabo. Amém? Acabando esse arco, gente, a gente vai entrar para a parte prática, que são os processos de libertação, libertação de crianças, essas coisas mais específicas que vão ser úteis diretamente no trabalho da gente. Vamos colocar de pé, vamos orar, encerrando. O vídeo continua aí, na boa? Que bom. Eu quero convidar você que está se entregando mais, colocando à disposição de Deus para ser usado na libertação. Você que é líder de célula, que quer ser usado por Deus nesse sentido para ajudar uma pessoa, saia do seu lugar, vem aqui à frente e vamos orar. Pai, quero te agradecer por esses momentos que nós passamos juntos, refletindo sobre a vida, sobre o teu reino e sobre o reino das trevas.
E eu continuo a te pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e vá nos ajudando, cada um de nós, a amadurecer nessas coisas, nesses assuntos, para que nos momentos em que a gente se encontrar em batalha mais declarada, em situações mais abertas de guerra espiritual, que a gente possa discernir todas essas coisas, meu Pai, e ter um entendimento, a maturidade necessária para ministrar a libertação, para ser vencedor em todas essas guerras. E de uma maneira especial, venho te pedir por esses que vieram aqui à frente, que estão se colocando à tua disposição para o serviço. Dá a eles oportunidade de trabalho, dá a eles a tua proteção, não só a eles, mas a todas as suas famílias, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.